Estamos novamente aqui na mira para falar de assuntos relacionados ao crime e outras situações que interessam a comunidade de Itapeva e região. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que vem afligindo não só Itapeva, mas todo o Brasil e, quiçá, é sabido todo o mundo. Nós vamos falar sobre as drogas. Infelizmente é um assunto que entra na casa de todo mundo todos os dias. Todas as pessoas têm contato, todos os adolescentes, todas as crianças já tiveram em algum momento contato com drogas. E isso vem sendo realmente uma coisa que pode vir a destruir o mundo. Pior que o efeito estufa. Para os evangélicos, dizem que é um cavaleiro do apocalipse. Eu falarei então sobre drogas. Droga, o que é droga? Droga é uma palavra. Droga. E o que quer dizer esta palavra? Uma palavra de origem persa que quer dizer demônio. Vocês imaginem uma palavra que quer dizer demônio. Não deve ser coisa boa. Demônio. Mas esse demônio, como que ele se apresenta para nós? De que maneira? As pessoas que hoje usam drogas, as crianças, os adolescentes, eles quando têm o primeiro contato com a droga, eles veem a droga como uma coisa boa. Realmente, a primeira impressão da droga é que ela é uma coisa boa. Vocês imaginem uma coisa, o ser humano quando passou a fazer uso das drogas, ele assim o fez, por quê? Porque ele estava com dor, ele estava com alguma depressão, ele estava com algum problema. E as drogas vieram para ajudá-lo nesse momento. Claro que, aparentemente, a droga é uma coisa boa. Mas como chamá-la de demônio? Os persas tinham razão. Foi a primeira civilização. Eles tinham a primeira civilização humana que teve uma grande biblioteca, né? Nabucodonosor, a Babilônia, coisas maravilhosas. Hoje, infelizmente, temos a guerra do Irã e do Iraque. Mas isso não quer dizer que essa população, essa civilização não volte a ser grandiosa como era antigamente. Porém, eles sabiam o que diziam quando chamava a droga de demônio. Outra origem da palavra droga também vem do holandês antigo, quer dizer drug. Drug quer dizer chá. Chá. Na verdade, as drogas, inicialmente, elas vinham da natureza. Provavelmente de casca de árvores, de chás. Nossa civilização aqui Índia, na Amazônia, tem muito conhecimento disso. O caboclo tem muito conhecimento disso, do chá, o chá de quebra-pedra, um chá para tirar dor de cabeça, um chá para quem está com hepatite, chá de picão e outras coisas. E, porém, existem chás também que trazem delírios que podem até levar à morte. Como a droga se apresenta para você? Como um demônio? Não. Eu já conversei com várias pessoas que tiveram contato com droga. Eu, como delegado de polícia, já há 30 anos, eu tive oportunidade de conversar com essas pessoas. E todas elas me falaram, no início era uma coisa tão gostosa, eu senti um prazer imenso. Opa, prazer? Realmente, a droga no início lhe traz um prazer. Como é que eu venho num programa de televisão falar que a droga traz prazer? Ela traz prazer. Mas as consequências que vêm em segundo lugar, quando o demônio realmente se apresenta, é que vai fazer a diferença na sua vida. Ou, na verdade, vai roubar a tua vida. Vai roubar os teus amigos, vai roubar a tua família, vai roubar tudo que você tem, os seus bens, e você vai ficar no fundo do poço. Vejam essa imagem. Uma moça linda, uma moça bonita. Para um homem, quando ele vê uma imagem dessa, ele fala assim, nossa, que maravilha. A imagem para um homem da droga se apresenta inicialmente assim. Eu estou fazendo uma analogia, uma silogia. Mas, na verdade, a verdadeira cara da droga é esta. Um chifrudo, peludo. Mas, poucas pessoas acreditam no início. O ser humano, nós estamos hoje aqui, eu estou falando na televisão, com toda essa tecnologia, temos som, imagem, não precisamos, temos satélites, o homem já esteve na Lua. Por quê? Porque o homem é curioso. E a curiosidade do homem
é que faz usar a droga. A primeira coisa que leva um adolescente, uma criança ao uso da droga é a curiosidade. Muitas pessoas falam que é problema social, é problema de família, pais separados, criança revoltada, adolescente revoltado, mas isso é um segundo plano. Estatísticas demonstram que a maioria, 90% das pessoas que tiveram o primeiro contato com a droga, tiveram por curiosidade. E outra coisa, quem lhe trouxe a droga? Um demônio? Alguém feio, horrível? Nós falamos para nossas crianças, não pegue nada de estranhos. Ele não vai pegar, ele confia nos seus pais, mas ele pega de quem não é estranho, quem é seu amigo. E a droga vem sempre por um amigo, por uma namorada, um namorado, os próprios pais, muitas vezes. São situações difíceis de se controlar. Nós vemos drogas todos os dias. O mundo está todos os dias em contato com a droga. Desde uma cerveja, uma balada, um cigarro. E aí nós vamos para drogas proibidas, porque existem drogas que são legalizadas e drogas que são proibidas. Todas fazem mal. Todas têm uma reação no organismo. Sabe o que a droga traz para um organismo vivo? Reações. E essas reações podem ser graves. Pode ser relação ao seu psíquico. Pode ser tóxica. O médico, quando ele receita uma droga, e você vai comprar na drogaria, antiga farmácia, ele ou está fazendo controladamente. Ele faz desta forma para que você pare de sentir uma dor. Existem drogas fortíssimas. Imagine num acidente de trânsito, como eu já presenciei, um cidadão preso nas ferragens, com um ferro enfiado no estômago, preso nas ferragens. E daí? Como fazer? Ele vai morrer de dor. Chama-se o resgate chega e dá uma injeção de droga nele. Uma droga para passar aquela dor. Você vê que as drogas realmente, se usadas corretamente, passam a ter um efeito que nós queremos, que a sociedade pode aceitar. Mas infelizmente, pessoas inescrupulosas, pessoas que só pensam em dinheiro, porque droga dá muito dinheiro, hein? Dá muito dinheiro. 1/5 do dinheiro do mundo, 1/5 do dinheiro do mundo está relacionado ao comércio ilegal de drogas. Existem muitas pessoas que nunca viram drogas, mas financiam, fazem riqueza com a droga. Infelizmente, o ser humano tem esses defeitos. Droga. O que é droga? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma substância que, introduzida no organismo vivo, pode modificar uma ou mais de suas funções. Até esse momento, vendo essa definição, nós vamos ver que a droga inicialmente não está relacionada a fazer mal nem fazer bem, só modifica funções. Outra definição de droga, tóxico. Tóxico é a mesma definição anterior, mas que acaba causando uma reação grave. Até esse momento, mesmo um tóxico pode ser utilizado de forma que causa reações graves, porém, para fins medicinais. Imagine uma pessoa com câncer, uma pessoa que está terminal e passa a tomar remédio para dor, ou passa a tomar quimioterapia, cai os cabelos e outras reações no corpo. É um tóxico, porém está sendo usado para o bem. E essa pessoa pode vir até a se curar. São situações como essas que nos levam a crer que droga é coisa boa. Não, nem por isso droga é coisa boa. Droga tem que ser bem utilizada, para que você não se machuque com ela, para que não faça mal para a sua saúde. Psicotrópico. Psicotrópico é outra definição da palavra droga. Na verdade, tudo é droga. Psicotrópico, tóxico. O psicotrópico, a maioria das pessoas já tem, se ouvindo uma palavra como psicotrópico, quer dizer, tropismo, algo que tem atração pela mente. Tropismo, hein? Não tropeirismo, que é cavalo. Tropismo. Atração pela mente. Neste momento do tropismo, o médico utiliza-se do psicotrópico para controlar reações de uma pessoa que está com um problema psicológico, ou
médico psiquiatra, um médico mesmo clínico, ele pode utilizar de algum psicotrópico para controlar essa pessoa. Imagine uma pessoa que tem ataques, ela tem que tomar um Gardenal. Eu estou dando um exemplo. Então, vejam, meus caros espectadores, que o importante de tudo isso é saber que a droga realmente tem utilidades para nós, pessoas. Outra definição de droga é entorpecente. Ora, muitas pessoas já viram falar entorpecente. Entorpece. É um torpor. Diminui as atividades gerais. Um calmante. As pessoas às vezes necessitam tomar um calmante. Outra definição, narcótico. Narcótico. E o que narcótico quer dizer? Narcotiza a pessoa, perda de sensibilidade e de dor. Eu não dei aquele exemplo? Dei o exemplo do cidadão que sofreu um acidente, está preso nas ferragens, sofrendo de dor terríveis. O médico, paramédico, chega e lhe dá uma injeção de um narcótico. Ele passa a não sentir aquela dor. E pessoas podem morrer por causa da dor. Então nós chegamos à seguinte conclusão, que droga faz bem. Droga realmente é utilizada de uma forma que vem fazer bem a nós, seres humanos. Porém, voltamos naquelas pessoas inescrupulosas, que acabam ganhando dinheiro com isso. O próprio governo utiliza-se desse expediente. Quando ele vende o cigarro, quando ele vende o álcool, o governo que vende, porque ele podia proibir. Aí se fala, mas tudo que é proibido é mais gostoso. Ora, nem sempre. A droga é gostosa. A droga dá um prazer inicial, como eu falei, e vou repetir várias vezes aqui nesse programa. Só que, se desse dor, ninguém utilizaria. Se fizesse mal logo de cara, ninguém utilizaria. Alguém gosta de tomar injeção? Bom, tem pessoas que gostam de colocar piercing, né? Eu não colocaria um piercing porque a dor é muito grande. Mas vejam só, a droga realmente, inicialmente, traz um prazer. Porém, o que ela traz na sequência é o que realmente deve ser levado em consideração. Principalmente pelos jovens. Curioso, foi usar uma droga e acabou preso na armadilha do traficante. Ele vai sentir que precisa daquela droga novamente, para sentir aquele prazer. Ele sente inicialmente um prazer quando ele usa a droga, mas depois passa e ele sente um efeito contrário. Ele quer mais droga. Aí se fala popularmente viciado, mas na verdade ele está dependente. Dependente da droga. E essa dependência pode ser física e psíquica. Realmente, tem pessoas que sofrem uma dependência, tem um vício psicológico. Tem outras que têm um vício físico. Ora, vejamos. Quando que eu vou saber que é físico, é psíquico? Não precisa se preocupar com isso não, meu amigo. A dependência geralmente é psíquica e física, das duas nas pessoas. Vai depender do tempo de uso, vai depender também de como o organismo daquela pessoa está. Se ele tem alguma resistência. Quando uma pessoa viciada em álcool, um alcoólatra, ele fala assim, não, álcool não faz mal para mim. Olha, eu bebo uma caixa de cerveja, não fico nem mole. Muito pelo contrário, este cidadão é que está dependente. Ele sim é que está fisicamente debilitado. Porque normalmente seria meio copinho de cerveja, ele já ficaria mole. Vejam quantos acidentes de trânsito acontecem. Quantas pessoas morrem em acidentes de trânsito por causa do álcool. Ele bateu o carro. Não, ele pode ter atropelado alguém. A pessoa que nem bebeu e morreu. Mas voltamos à dependência. É o vício. Como largar? As clínicas de tratamento, que são poucas, infelizmente, elas tratam a dependência física. Vão desintoxicando o cidadão. Mas a psicológica não tem como. Uma vez viciado, eternamente viciado. Jamais deixará de ser um drogado. Jamais deixará de ser um alcoólatra. O que ele vai precisar é ter força. Poder resistir
aquela vontade, aquela abstinência. Síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência. O que é isso? Vocês já viram um alcoólatra inverterado, quando ele levanta pela manhã, ele levanta com as mãos trêmulas, treme até o corpo. Aí ele chega no bar, ô Zé, dá uma branquinha. Já a mão dele para na hora. Veja só, ele estava tendo aquela tremedeira, aquele delírios trêmeles, por causa da abstinência da bebida. E todas as drogas dão abstinência, todas as drogas. Cigarro, uma pessoa viciada em cigarro, ele fica extremamente nervoso, ele precisa do cigarro. O próprio café, cafeína, precisa de café. Maconha, crack, cocaína. A pessoa vai precisando cada vez mais, ela quer sentir aquele prazer e depois ela não quer sentir essa abstinência. Mal-estar geral, calafrios, náuseas, confusão mental, delírios, dores generalizadas, convulsões, etc. Pode aparecer alguma coisa, ou tudo. A pessoa está no fundo do poço. Outra situação que ocorre no nosso organismo é a chamada tolerância. Tolerância não é aquela de Nova York, tolerância zero, não. Tolerância é porque o nosso organismo, ele se adapta. O ser humano se adapta às situações. Só que tem um limite. O drogado, aquela pessoa que utiliza-se da droga, inicialmente, ele sente um prazer. Vamos dar um exemplo. 15 minutos de prazer. Ele tem um delírio, uma situação gostosa por 15 minutos. Quando passa o efeito, vem uma depressão, uma chateação, náuseas. Ele precisa usar novamente. Quando ele usar novamente, várias vezes, vai diminuindo não mais aqueles 15 minutos. 5, 10, 2, 1. Até que chega um momento que aquela droga não lhe faz mais efeito. Ele tem que mudar por uma droga mais forte. Por causa da tolerância. Vejam, todas as pessoas que tomam remédio, né? As pessoas têm que se adaptar, o corpo se adapta. O médico, essa vez, dá um remédio de um tipo, depois dá de outra marca. Por quê? Muitas pessoas se automedicam, né? Já tomei esse xarope e vou tomar novamente, já que eu estou com tosse. Mas, acho que o fabricante mudou a fórmula, porque o xarope não está fazendo mais efeito, continua tossindo. Da outra vez, em 3 dias eu estava bom, agora já faz uma semana. Vejam, o que aconteceu? Tolerância. O organismo está tolerante àquela droga. Quando você joga veneno nas baratas, uma vai sobrar. Na próxima vez que você jogar veneno nas baratas, nenhuma vai morrer, se for aquele veneno. Existiu uma adaptação, tolerância. E o ser humano, ele vai tolerar. A pessoa não vai sentir aquele prazer, vai sentir, ao contrário, aquela depressão, aquela síndrome de abstinência. Vai procurar uma droga mais forte, aumentar a quantidade. Nós temos vários exemplos por aí, de pessoas que acabaram morrendo por causa de misturar drogas ou aumentar a quantidade. E misturar drogas? Vá na balada à noite aí, vê à noite aí. O que nós vemos? O pessoal gosta de beber um uísque misturado com Red Bull, ao comercial, né? Que dá asas para voar. Vou cobrar, hein? Cobrar. Estou fazendo merchandising aqui. Vejam só. Na verdade, ele está misturando duas drogas, ele está potencializando, aumentando o poder daquela droga sobre a pessoa, sobre o organismo vivo. E, em certas situações, pode acontecer dele vir a morrer. Eu vou falar aqui um caso que é notório, então eu não posso ser processado. Elis Regina, cantora famosíssima. O que aconteceu com ela? Viciada em cocaína. Um dia ela aumentou a dose. Um dia ela misturou com uísque e morreu. Ataque cardíaco. E o que nós vemos hoje? Grande maioria dos jovens que vêm falecer, falecem de infarto do miocárdio. Por que isso? Drogas. Drogas, sim. Anabolizantes. O anabolizante acaba trazendo... Temos casos famosos aí, anabolizantes que acabam levando pessoas a falecer. O jovem quer parecer bonito, então ele vai ao anabolizante. Ele não é viciado em crack, nem cocaína, nem maconha. Ele usa anabolizante para ficar forte. Mas acaba morrendo. Se vocês forem no cemitério, vão verificar uma coisa. Façam a conta de subtração da data de nascimento com a data de falecimento.
A grande maioria das pessoas que morrem não tem 25 anos. Que isso, doutor Reinaldo, o senhor está mentindo para mim. O meu avô morreu com 98, quase 100. São raras as pessoas, porque a grande maioria, as pessoas que morrem são jovens, em acidentes de trânsito relacionados com álcool, vítimas de homicídio relacionados com drogas e overdose, quer dizer, uma grande quantidade de droga que leva ele a ataque cardíaco. Os médicos não especialistas, quando não há uma desconfiança, acabam diagnosticando infarto do miocárdio. Porém, nós sabemos, quando vendo o passado daquela pessoa, vendo com que ela andava, com um relatório familiar do que estava acontecendo, que na verdade ele morreu de overdose. E a droga está levando muita gente para o cemitério. De outro lado, acaba levando também para a cadeia. Então, cemitério, por quê? Porque ele morreu. Mas morreu como? Morreu assassinado numa briga. Morreu assassinado porque não pagou o traficante lá na boca. Ele está devendo. E dívida de droga se paga. Não fica sem pagar. Nem que pague com a vida para ser exemplo para os demais. São os caminhos da droga. Nós temos 3 caminhos. Na Bíblia se fala 2 caminhos, uma porta larga e uma porta estreita. Procure a porta estreita, a porta difícil, que ela vai te levar ao céu. A porta larga te levará em vários lugares. E na droga? Temos 3 portas também, mas todas vão te levar para o inferno, nenhuma vai te salvar. Você vai para a cadeia, você vai para o cemitério ou você vai para o hospício. São situações verdadeiras. Jamais você vai poder me desmentir. Você já tem alguém na sua família que já se envolveu com droga, já sofreu uma situação dessa. Ou está na cadeia, ou está no cemitério, ou está no hospício. Alguém na sua família já se envolveu. Ou com álcool, ou com cigarro, ou com drogas ilícitas. E é uma verdade. Ninguém está excluído dessa situação. Cemitério, já expliquei. Cadeia. Foi preso por tráfico de drogas. Olha, se vocês quiserem saber, o uso de drogas não leva à cadeia. Inacreditável, né? Então, mas o usuário, pela nossa lei, é considerado um doente. Artigo 28. Doente. A pena máxima que ele vai ter é ser obrigado a tratar-se. Onde não se sabe, porque são tão poucas as clínicas de tratamento. De outra forma, que ele vai para a cadeia, ou traficante, vendendo, transportando, financiando o tráfico. Ou que outra forma? Agora sim. Ele não tem abstinência? Ele precisa de mais droga? Quando ele precisa de mais droga, ele vai comprar. Comprar custa dinheiro. Dinheiro. Vejam só. Onde ele arruma dinheiro? Se ele só está pensando em usar droga, ele perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo, está jogado. As amizades dele agora são drogados. O que ele vai fazer? Ele vai roubar, ele vai matar, vai praticar pequenos furtos. Começa dentro de casa, depois passa para a rua e virou um bandidão. Cadeia para ele. Mas vejam só, meus amigos telespectadores, se nós formos construir cadeias para colocar todas as pessoas que realmente precisam ir para a cadeia, era melhor nós construirmos um lugar para colocar as pessoas que não precisam ir para a cadeia, porque a maioria precisa. A situação que nós estamos hoje está calamitosa. Realmente, o pastor, quando falou o Apocalipse, estava com razão. E hospício? Hospício, as pessoas que usam droga, elas vão ficando debilitadas mentalmente. Tem algumas drogas, inclusive, que atacam diretamente o cérebro. Vejam o crack. O crack é uma pedra em que o cidadão ele vai fumando aquilo ali. O crack, ele dá um efeito diretamente no cérebro do cidadão. No cérebro. Uma célula chamada neurônio, que nós temos no cérebro, é queimada a cada vez que você usa o crack. Vai queimando as suas células. Mas se fosse uma célula do corpo, quando você corta a mão, sai sangue, logo depois o sangue coagula e acaba virando uma cicatriz, quer dizer, as células se recuperaram. Mas o cérebro
não se recupera. Vocês sabiam que muitos traficantes proíbem a venda de crack? Rio de Janeiro não tem crack. Temos em São Paulo. Países andinos, Colômbia, Peru, Bolívia, ela é proibido o crack. Mas quem proibiu? A polícia? Os traficantes. Por quê? Aquela vez que ele perde um usuário de crack, porque ele perde rapidamente, o crack faz um efeito rápido, logo essa pessoa não presta para nada, essa pessoa não vai conseguir comprar mais a droga, então vai gerar dinheiro para ele. Então não é proibido. Mas muitos lugares do Brasil, inteligentíssimos, dão um jeitinho para tudo e acabam trazendo o quê? Trazendo cocaína, transformando em crack, misturando com outros produtos e vendendo. Porque o crack, a R$5 a pedrinha, realmente está barato. Só que o cara usa 30 pedrinhas numa noite para sentir o efeito e assim vai. Até que ele já era. Hospício. Nós temos drogas de todos os tipos. O crack, a cocaína, temos a maconha, temos o álcool. E essas drogas são, às vezes, estimulantes, elas estimulam o organismo e, às vezes, elas deprimem o organismo. E, algumas vezes, dão alucinações. Muitas pessoas buscam sair fora da realidade com alucinações. Realmente, o ser humano é um bicho complicado. Ele entra por curiosidade para ver como é que é. Depois, ele fica viciado, ele fica dependente. Depois, ele tem síndrome de abstinência. Ele sente falta daquela droga. Depois, continuando num depois, ele acaba indo para a cadeia, ou para o cemitério, ou para o hospício. Belo caminho. Não era uma moça bonita numa lingerie vermelha? Não se transformou agora num bicho peludo e chifrudo na sua vida? Procure ajuda. Procure ajuda. Temos várias clínicas, temos igrejas, temos centros espíritas, temos tendas de umbanda, vários lugares. Procure alguma coisa, clínicas para ateus. Mas de alguma forma procure ajuda, não se entregue. Lembre daquele, eu sou brasileiro, não me entrego nunca. Quem sabe você consegue. Mas o vício vai ser para a vida inteira. Vá ao Alcoólatras Anônimos, vá a outras situações, se você não quer aparecer, anônimas. Existem muitas, só procurar. Não espere chegar no fundo do poço, porque realmente o fundo do poço é difícil. Com minha experiência de 30 anos que eu trabalho nesta área, 20 como delegado, e mais de 14 que eu trabalhei no fórum, eu digo para você, eu já vi muita coisa. E eu sou hoje uma pessoa que eu posso dizer para você as consequências de cátedra. Para vir falar sobre drogas, nós temos que trazer aqui um drogado, porque ele sentiu na pele. Ou uma pessoa que conhece, que já viu. Eu nunca usei droga, como eu tenho capacidade de falar, porque eu vi. E outras coisas, a gente vê. O que você vê, você realmente acaba descobrindo que é verdade. Estimulantes. Nós vamos ter anfetaminas, amoréticos, cocaína, crack, bazuca. Bazuca, olha que nome feio. Eles misturam, fazem um cigarro de maconha e salpicam com cocaína. Fumam, caso o efeito vai ser um sinergismo. Temos a merla, temos a cafeína. Acreditem, cafeína é a droga mais consumida no mundo. Se você falar é o álcool, é o cigarro, é a maconha, não, é a cafeína. Você sabia que existe cafeína em quase tudo? Refrigerante. No café? Café tem sim. Chocolate tem grande concentração de cafeína. E a cafeína vicia. A pessoa sente aquela síndrome de abstinência, ela precisa, tem vontade. Existem até clínicas de tratamento para chocolatras. Olha só que incrível. A pessoa só pensa em comer chocolate, não pensa em mais nada, porque ele traz prazer. Então existem vários prazeres da carne que são até condenados se feitos fora do casamento, pois nem esses prazeres um drogado acaba se interessando. Pois é mais importante para ele usar a droga, sentir o prazer da droga, do que o prazer de um sexo. Eu não entendo, mas eu vejo. Nós temos a nicotina, que está no cigarro. Não vou falar muito de nicotina. Tem comercial na televisão de todo lado, falando contra a nicotina.
caixinhas do cigarro vêm lá com algumas advertências. Mas ninguém liga para isso. A nicotina, por que ninguém liga? O cara que usa cigarro, que fuma, ele acaba viciando por causa da nicotina. Não tem só nicotina no cigarro. Tem alcatrão, tem mercúrio, tem chumbo, e quase 300 produtos estão misturados ali. E a pessoa fuma aquilo ali. O fumante passivo, inclusive, fuma mais que o fumante inverterado, aquele que usa o cigarro. O que está à sua volta, ele vai aspirando toda aquela fumaça. Realmente, a nicotina, há anos atrás, o folha de fumo, ela tinha uma porcentagem de nicotina muito menor do que tem hoje. Mas com a tecnologia biológica, eles conseguiram, por genética das plantas, aumentar essa nicotina e fazer aumentar o vício. Finalmente, o êxtase. Êxtase é uma balinha, chamada droga do amor. Na verdade, não é amor nenhum, porque a pessoa não toma balinha e vai ficar apaixonada. Na verdade, é um estimulante que aumenta a temperatura corporal. A pessoa começa a sentir sempre agitada. Quando ela encosta em alguma pessoa, ela acaba sentindo um arrepio. Este é o amor dele. Só que tem um problema. Se ele não tomar água, muita água, ele morre. Morre ali mesmo. A balinha leva para a morte. O êxtase leva na hora, por desidratação. Desidratação. Vejam, a polícia quando vai infiltrada numa balada rave, 3 dias, sexta até domingo, o pessoal dançando e ouvindo música. E bebendo, e tomando êxtase. Eles ficam ali, eles não dormem nada, só pulando. O cara para ter energia, ele precisa tomar alguma coisa. Ninguém aguenta. O ser humano não aguenta. Como é que a polícia descobre quem está usando? Quem está com a garrafinha de água na mão. Custa mais caro 1 litro de água do que 1 litro de uísque numa rave. Por que será? Por que água custa tão caro numa rave? Por causa do êxtase. A polícia tenta tomar providência. Mas não adianta prender. Vai prender. Cadeia, para quê? Nós temos que conscientizar, trazer informação para as pessoas, para que elas possam, por si própria, procurar a sua saúde. Ter autoestima, amor próprio. Outro grupo de drogas são as depressoras. Temos o álcool, calmantes, codeína, inalantes, solvente e heroína. Essas drogas realmente deprimem a pessoa, diminuem o metabolismo. O álcool diminui? Claro que diminui. A pessoa, embora inicialmente ela perca os freios inibitórios, que é isso? Tem certas convenções sociais que a pessoa já traz do berço, desde quando nasce. Quando a mãe vai dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Não pode matar, não pode roubar, não pode fazer um monte de coisa. E ele acaba, por causa deste álcool, liberando daquele freio inibitório e fazendo aquela coisa que realmente ele não faria jamais se não tivesse bebido. Muitas pessoas bebem até para fazer. É o chamado dolo consciente. Mas o álcool, ele traz reações muito graves para a família, para a pessoa. Desestrutura a família. Quantas pessoas que nós vimos aí, caídas na rua. Pessoas que são insuportáveis de você ficar perto dela, por causa daquele cheiro, aquele bafo de cândida que ele tem na boca, aquelas falas pastosas, fica inconveniente, fica bravo, vomita, faz um monte de coisa lá. O álcool leva para o fundo do poço. E a pessoa incha, tem tremedeira e vai. Não, eu aguento beber à vontade. E olha, álcool é uma convenção social. Todo mundo hoje é obrigado a beber. Acreditem, eles fazem jantar beneficente, festa beneficente de álcool, de chope, para arrecadar fundos para o tratamento de pessoas. Se eles não fizessem essa festa desse chope, seria muito melhor. Eles estariam fazendo uma coisa muito mais beneficente. Mas vai se saber o ser humano. Por trás, na verdade, está dinheiro. Calmantes, não preciso nem falar nada. Calmante é uma droga que acalma a pessoa. Porém, onde acaba acontecendo situações envolvendo calmante? Primeiro, o médico receita o calmante. A pessoa compra aquela cartela enorme de calmante. Usa 3, 4 e já passou, já deu o efeito que ela queria. Guarda a cartela em casa.
Passados uns dias, a filha dela, dessa pessoa, brigou com o namorado. O que vai fazer? Vai se matar. Suicídio. Pega a cartela de calmante, engole inteira. Claro que não morre, né? Chama mais atenção, né? Algumas até pode acontecer de falecer, mas vai ter que fazer lavagem e assim por diante. Desespero de toda a família, talvez o namorado volte. Essa situação acontece tanto meninos quanto meninas, mas é muito corriqueiro isso aí, né? Aquele chamar a atenção. Eu acredito que a vida é o bem maior que Deus nos deu. Não pode-se nem brincar em tirar. Codeína também é um estimulante, uma depressora. Inalantes e solventes inalantes. Inalantes e solventes inalantes. Esta é uma droga terrível. Cola de sapateiro. Geralmente o pobre, as crianças, aqueles iniciam na droga, baseando-se nessa, que é de mais acesso que nós temos. Onde que não se vende uma lata de cola? Onde que não se consegue uma lata de thinner? Acetona. As meninas pintam a unha, né? Aquele cheiro. Acetona. Vejam, são drogas que acabam levando as pessoas à morte, não diretamente, mas por doenças que acabam incorporando nesse uso. Ela não se alimenta, ela fica caída na rua, ela não usa blusa, ela fica caída por aí e acaba falecendo por pneumonia, tuberculose, doenças geralmente respiratórias. Nós vemos quantas crianças na rua, que nós vimos, né? Muitas estavam na rua, cheirando cola. Agora, a grande maioria está no cemitério. Temos uma outra leva, na rua, cheirando cola. E qual o caminho delas? Cemitério, infelizmente. Heroína. Heroína é uma droga muito forte, é uma droga depressora, muito viciante, traz dependência rapidamente. Heroína, nós não temos muitos casos aqui no Brasil de apreensão, mais em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. É uma droga cara, mas na Europa ela é muito utilizada. Tem um filme com o nome Christiane F., a Prostituída. Eu indico. Uma menina de 13 anos, vicia-se em heroína, se prostitui, que é o caminho das meninas que acabam se prostituindo para conseguir dinheiro. O rapaz vai assaltar, vai roubar, apesar que agora temos meninas já nesse ramo também. Mas é mais fácil a menina vender o corpo para conseguir a droga. E nós temos muitas. Nós vemos nas estradas com os caminhoneiros. Temos aqui bons exemplos de governantes, como a prefeitura de Taquarivaí, onde a prefeita Cecé, juntamente com o conselho tutelar, polícia e toda a sociedade organizada, se movimentaram e conseguiram, se não acabar, diminuir muito a prostituição infantil em relação aos caminhoneiros que passavam na estrada. Olha o exemplo de álcool. O que nós temos aqui? Bateu no poste. Por quê? Porque bebeu. Ora, se ele não tivesse bebido, ele não teria batido no poste. Bom, mas ele se ferrou sozinho. Prejuízo. Porém, ele podia ter atropelado alguém, podia ter matado um monte de pessoas que nem usaram álcool. Álcool é um problema grave da nossa sociedade. Temos leis severas, que precisam ser mais severas para acabar com esse problema. Quase no derradeiro da nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre os alucinógenos. Maconha, LSD, haxixe, mercalina e GHB. A maconha e o haxixe vêm de uma planta chamada cannabis sativa. Ela tem efeitos alucinógenos, depende da quantidade que a pessoa usa. A maconha é facilmente encontrada. O haxixe também, nós temos alguns casos aqui na região. Haxixe é um curtido da maconha. O óleo da maconha curtida é como se fosse um picles. Aquele óleo é que é utilizado. E é muito mais poderoso que o curtido, é muito mais, arde mais a pimenta curtida, o óleo da pimenta, do que a própria pimenta. É o que acontece com o haxixe. O LSD é um ácido lisérgico 25. A pessoa que utiliza o ácido lisérgico, ela compra um selinho. No meio do selinho tem uma bolinha. Ela corta em 4 essa bolinha e utiliza-se de 1/4, porque se ela utilizar da bolinha inteira, ela morre.
A bolinha do tamanho da cabeça de um alfinete. Sempre ela está acompanhada de uma segunda pessoa que não está usando. Porque a droga é tão forte, as atilações tão grandes, que ela acaba achando que é o Superman, vai parar o trem, pular de vai sair voando. Ou achar que é o Rambo, sair matando as pessoas. São situações que devem ser consideradas. Ora, vejamos, nós temos na maconha outros efeitos também. Vocês imaginem que a maconha é um vasoconstritor. Isso para os rapazes. No Brasil, é muito importante para o másculo, para o macho, que ele tem um pênis grande. Um pênis. Interessante, né? Mas vocês imaginem que é o vasoconstritor. Com o uso da maconha, esse pênis, esses vasos vão diminuindo. Então ele vai ficar com o pênis menor. Você jovem, você garoto, cuidado. Pode ficar com coisa pequenininha. Outra situação da maconha também, a vermelhidão nos olhos, deixa a pessoa desmotivada, deixa a pessoa com secura na boca, fora síndrome de abstinência. Nós temos, finalmente, falei da mercalina e vou falar do GHB. GHB é um grupo de drogas. GHB é um grupo de drogas, geralmente é uma espécie de anestésicos. Muitas pessoas usam, de uso veterinário, para aplicar em animais. Vejam, se vai aplicar em animal, não precisa ter cor, não precisa ter cheiro. Vai aplicar no animal e pronto. Se fosse um ser humano que fosse usar uma droga, geralmente eles colorem para ficar bonito, dão um gostinho doce para ficar gostoso. Mas para animal não precisa gosto nenhum. Muitas pessoas inescrupulosas utilizam-se do GHB para quê? Para pegar as pessoas incautas. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, saiu até no Estadão. Uma menina de 15 anos foi no aniversário de 15 anos, debutante, de uma amiga. Ela foi no aniversário, os pais deixaram na porta do salão. Quando ela, em certo momento, ela deu por si, ela estava em um motel, nua, com 3 indivíduos na cama com ela nus. Ela começou a gritar, desesperada. Chamaram a polícia. A polícia veio, prendeu aqueles 3 cidadãos. Foi feito o exame, então, de corpo de delito, para ver qual dos 3 tinham estuprado a menina. Que ela era virgem até aquele dia, não era mais. Quando coletaram sêmen na vagina da menina, o que aconteceu? Havia mais de 10 tipos de sêmens. Quer dizer, aqueles 3 é os que estavam dormindo, os outros 7 já tinham ido embora. Coitada da menina. Caso verídico. Acontece muito também com homossexual. O homossexual é carente. Ele acaba arrumando um cara aí para ir no apartamento dele, namorar. O cara dá um boa noite Cinderela, que é o GHB. E quando aquele cidadão acorda, limparam a casa dele. Outro golpe que está sendo dado, eu vi esses dias na internet, no norte do Brasil, aposentados, estão na fila para receber o salário. Chega alguém, oferece um bolinho, um lanche, um suquinho, e aquela pessoa vai passar mal, vai beber, vai desmaiar. O que acontece com ela? Some a aposentadoria. Veja só, o GHB é muito perigoso. Tome cuidado com o que você beba, com o que você coma. Veja quem está trazendo isso. Maconha. Nós temos aqui o exemplo de um usuário de maconha. Veja o olho vermelho, a plantinha que eu falei para vocês. E depois nós temos aqui, ele está numa cama, completamente largado. Por quê? A droga, essa droga maconha deixa a pessoa desmotivada. Ela não consegue mais trabalhar, não consegue mais... O que ela faria, ela vai diminuir bastante, depende do uso. Até que ela não vai fazer mais nada. Temos, finalmente, o chás. Ora, a minha avó já me dizia, faz o chazinho para você, meu neto. Realmente, é uma tradição do Brasil e do mundo fazer chás. As drogas começaram inicialmente em chás. Nós temos o chá de papoula. Papoula é uma planta que tem do lado da Tailândia, Camboja, Laos, países lá do Oriente. E é uma flor que dá uma bolinha assim. E eles riscam aquela bolinha, escorre um líquido branco, seca, eles raspam aquilo ali e utilizam como ópio para tirar a dor. Drogas opiáceas. Porém, algumas pessoas fazem um chá e acabam tendo efeitos alucinógenos também, como o próprio ópio tem efeitos alucinógenos. É uma droga muito popular naquela região do mundo.
Temos o chá de lírio. Quem já ouviu falar do lírio, né? Lírio do campo. Delírio. Olha, o nome até dá uma sugestão, né? Eu já atendi um caso em Ilhabela, quando eu fui delegado, em que o pai e o filho fizeram chá de lírio num acampamento, acabaram brigando de faca e o filho matou o pai. Depois ele se arrependeu, mas foi por causa do chá de lírio. E existem muitos chás, saia baiana, chapéu de couro, eles fazem chás de tanta coisa e às vezes é um chá que vai levando à morte diretamente, por ser tóxico, extremamente tóxico. Nós temos também o Iahuasca, ou Santo Daime. Existe até um grupo de pessoas no Brasil que está tentando legalizar o uso do Santo Daime, do Iahuasca. Imaginem que os índios, os pajés, utilizavam do Iahuasca. É uma mandioca da Amazônia, junto com cipó. Eles maceram, fazem uma infusão e tomam. Dá um delírio de umas 12 horas, ele fica lá, aquele delírio, falando com Deus, falando com o Tupã, falando com não sei quem. Na verdade, são delírios. Mas tem pessoas que acabam ficando viciadas nisso, vicia. E Deus quiser, nossos deputados não vão aprovar que a legalização dessa religião. A Constituição brasileira não proíbe nenhuma religião, desde que ela não traga mal para a saúde dos seus cultuadores. Temos o peiote e temos o cogumelo. Cogumelo é muito conhecido aqui na nossa região, aquele cogumelo amarelão, que dá no brete dos cavalos, que dá no estábulo das vacas. É um cogumelo amarronzado, só que tem cogumelos que são extremamente tóxicos também. Se você fizer um chá, você pode morrer. Tome cuidado. Vejamos aqui imagem de uma pessoa que utilizou droga por algum tempo. Nesse tempo de trabalho que eu tenho, eu vi várias pessoas bonitas, vislumbrantes, pessoas de grande capacidade, pessoas que tinham um grande futuro pela frente. Acabaram desta forma. Eu trouxe um exemplo aqui, que eu tirei na internet, pessoas podem encontrar, de uma menina que ela começa até bonita e termina de uma forma horrível. Por que não continua depois? Porque ela morreu. Porque ela morreu, simplesmente. Ela morreu de uso de drogas. Não dá para ver mais fotos dela. A droga leva a isso. Ela perde a família, ela perdeu o trabalho, ela começou a se prostituir para usar drogas, e ela vai usando, não se alimenta, e vai pegando doenças oportunistas, e um dia acaba falecendo. Mas não morreu de repente não, demorou muitos anos. Vejam só, a droga só leva a caminhos horríveis. O que eu tenho a dizer para vocês, em conclusão ao nosso programa de hoje, é que procurem cuidar do seu corpo. Procure ter amor próprio. Não importa se você tem religião, se não tem. O que importa é que você tem que se amar. Não importa como a situação você se encontre. Jamais procure drogas. Cuidado com aquele amigo, aquela namorada, aquele namorado, aquela pessoa que você confia muito, que vem te dizer para você usar uma coisinha. É de graça. Eu vou te dar, te arrumar, você vai sentir legal. Você vai sentir legal. Lembra do demônio, né? Ele aparece bem bonitão, mas depois ele se transforma no chifrudo e peludo. A polícia toma as providências dela. Os traficantes, nós estamos combatendo, estamos atrás. Mas a polícia não tem bola de cristal. E outra, eu garanto para vocês, menos de 10% dos traficantes são presos, os demais estão por aí soltos. Não tem como. Não tem como. É humanamente impossível para a polícia tomar todas as providências. Então nós temos que trabalhar com o quê? Com conscientização, com informação. Temos que fazer com que os jovens, as crianças, não entrem nessa. É uma roubada. Temos que salvar essa nova geração que está aí. Porque a geração velha já era. Vamos tentar tratar, recuperar. Já estão viciados e vício não sai nunca mais. A dependência é eterna. Você vai ter que ter força de vontade, alguém que te ajude e te segure, para você não ser mais envolvido nessa. Muito obrigado por vocês terem paciência de ter assistido esse programa. Eu sei que foi um programa talvez um pouco maçante,
muito diálogo, monólogo de uma pessoa só. Mas é importante, reflita pelo que eu falei para vocês. É muito importante ter consciência do que a droga faz com o nosso organismo, o que faz com a nossa sociedade, o que faz com o nosso país, o que faz com o mundo. Realmente, é um apocalipse que está chegando. Nós temos que nos arrepender, temos que sair fora dessa. Obrigado. Reinaldo Braga na mira do que está acontecendo. Estaremos aqui, nos próximos programas, outras questões criminais, que será discutida e debatida. Às vezes teremos pessoas para fazermos um bate-bola. E às vezes eu falarei aqui num assunto que eu reputo muito grave e muito importante. Obrigado, até o próximo programa.